A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse vídeo aqui eu vou fazer uma resposta para um canal de uma irmã da congregação cristã no Brasil, né? Ela fez uma análise, né, do porquê que está saindo tanta gente da congregação, né? Esse monte de irmão de ministério entregando o ministério. E ela fez ali a abordagem dela, ela disse que conversou com uma pessoa, né? Ao meu entender, parece que é alguém até do ministério, e aí ela faz questionamento para os críticos, ela faz perguntas para os críticos. E eu, como sou um dos críticos da congregação cristã no Brasil, assim como outros críticos que tem aí, né? O Fernando do Caminho de Damasco, o Silvinho, o Michel Oliveira, o Ricardo Adam, né? Até mesmo o Bruno Jedricks, são alguns aí dos principais, aí, a Luciene Nishimura, alguns aí, né? Se eu esqueci de alguém, vocês sabem. Então, eu vou dar a minha resposta, tá? Eu vou colocar o vídeo dela aqui do lado, ok? O vídeo dela aqui do lado, né? Pra gente fazer a nossa análise, tá? E aí eu vou dando as devidas pausas e fazendo os meus comentários, tá? Essa irmã se chama Rosângela, ela tem um canal chamado Flores, acho que é Minhas Flores, eu não sei, Flores, e ela é da Congregação Cristã no Brasil. E ela tem um canal voltado a falar bem da congregação, óbvio, né? Óbvio, tá? E eu vou fazer as minhas considerações, né? Ou seja, nós vamos assistir e o crítico, vocês vão acompanhar o crítico Josafá assistindo um vídeo de uma CCBana, né? Defendendo a congregação, e ao mesmo tempo que nós assistimos, eu vou fazendo dando as minhas considerações, com todas as vênias, óbvio, com todo o respeito, né? Nós vamos analisar, tá? A ideia dela, tá? A ideia, o que ela crê, o que ela pensa e o que ela professa de fé, tá? O meu canal é isso, aqui a gente não aborda a vida das pessoas, a gente não fala da vida das pessoas, a gente tem um canal aqui de discussão sobre crença, tá? Então vamos colocar aqui do lado, eu vou soltar o vídeo dela, tá? O vídeo do canal dela, e nós vamos analisar e vamos fazer as nossas análises. Segue aqui, Irmã Rosângela, canal Flores, ou Minhas Flores. Flores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação Cristã no Brasil, 43 anos, muito feliz. Flores, o assunto de hoje é a respeito de mais uma renúncia que a gente ficou sabendo, né, de um servo de Deus do interior de São Paulo. E eu resolvi conversar um pouquinho com vocês para que não nos abalemos com tudo o que está acontecendo. Por quê? Eu sei que muitos que assistem à internet vão se perguntar, meu Deus, mas cooperadores renunciando um cargo que foi orado, que foi assim, sabe, revelado, e ele resolve ir no microfone renunciar. Flores, em tudo a gente dá glórias a Deus. Sabe por que eu falo? Primeiro ponto, tá? Em que a gente deve observar aqui. Primeira coisa, para você que é CCB, para você que está lá dentro e acredita em tudo aquilo que eles falam, né? Isso tem um peso, para você foi orado, foi revelado, né? Nós que estamos aqui com o pé no chão, de verdade, a gente que tem a Bíblia como regra de fé e conduta, porque vocês não têm, aquele ponto de doutrina, o primeiro lá, cremos na inteira Bíblia como a nossa única regra de fé. Aquilo ali é uma enganação para você, porque vocês não seguem aquilo lá, tá? Vocês têm a tradição, né, de buscar a palavra para vos guiar-vos nas coisas da vida. Então, a própria prática mais comum da CCB, ou seja, a prática que todo mundo tem de buscar a palavra, vocês jogam no chão o seu primeiro ponto de doutrina. Então, esse negócio de foi orado e foi revelado,
Isso é para você. Então, para vocês que estão acreditando nessa fantasia, me perdoa eu falar assim, eu não falo dessa forma para machucar ou para afrontar, é porque essa é a palavra adequada que eu preciso usar para transmitir o meu pensamento, tá? Para mim, isso é uma fantasia, ou seja, criar uma história. E as pessoas gostaram dessa história, compraram essa ideia e elas vivem dentro dessa história, tá? Então, para vocês, sim, é um grande problema isso daí. Poxa vida, Deus revelou, falou, não, o fulano vai ser o meu cooperador, porque Deus estava preocupado que precisava de um cooperador em determinado local. Aí Deus examinou, falou, vai ser o Joaquim. Aí bota o Joaquim lá e de repente o Joaquim está lendo a Bíblia e sai. Vocês têm um problema grave nisso aí, entendeu? Algum problema tem aí. Ou a revelação é falsa, ou esse Deus de vocês não é o mesmo Deus que escreveu a Bíblia, ou a Bíblia é falsa. Porque não casa a revelação com o Deus que revela de vocês com a Bíblia. Porque se você observar bem, as pessoas saíram porque começaram a ler a Bíblia. Tem um problema grave nisso aí. Né? Outro detalhe, você fala, não nos preocupemos, é normal, tá? Você está dentro de um país, né? Está tendo um levante contra o seu país e as coisas estão indo para o brejo, é normal vocês falar, você está com seus filhos dentro da sua casa, a casa da você fala, calma, não vamos nos preocupar, tá tudo bem. Eu até entendo vocês fazerem esse discurso. Só que esse discurso, na verdade, ele não representa a realidade. Porque já é fato uma multidão que está saindo da CCB. Cooperadores a rodo. Eu queria que vocês falassem quando que na história da congregação cristã no Brasil, tanta gente esteve entregando o ministério como está entregando agora. Eu nunca vi. Só eu aqui, eu tenho um punhado de gente que me manda pedindo para eu fazer vídeo e eu não consigo fazer o vídeo de todo mundo. Uns mandam texto, outros mandam áudio, cooperadores de jovens, né? Diácono teve 2 aqui comigo, até tem 3 anciões aí que não quiseram que eu falasse, né? O último entrou em contato comigo agora há poucos dias, eu conversei com ele, com a própria esposa, né? Mas a maioria é cooperador e cooperador de jovens. Estão saindo. E existe, se você está, né, levando isso com uma coisa bem consciente, é para se preocupar. O Braz está preocupado. Eu posso pegar, que tal se eu pegar o vídeo aqui do ancião, colocar aqui, que atendeu um culto no Braz há poucos dias agora, dizendo que está caindo o número do povo. Né? Está aqui, eu fiz análise agora há poucos dias, está caindo o número, ele pede para o povo, a Irmandade, ir buscar os que estão de fora. O próprio ancião manifestou uma preocupação. Mas eu entendo, tá? Eu só estou tecendo a minha opinião que o que você está falando, Flores, ou Rosângela, não coaduna com a realidade. Vamos ouvir o restante. Porque hoje eu estive conversando com um servo de Deus, eu não vou mencionar o nome dele aqui, e ele me deu uma luz. Ele falou... Ela disse que esse servo de Deus conversando com ela deu uma luz. A luz significa, eu espero que ela vai dar que ele deu uma resposta para ela, que é uma resposta que, sabe, se autossustenta. Qual que é a resposta que se autossustenta? Ela consegue responder as questões, ao mesmo tempo, ela é sóbria ao ponto dela se manter em pé, ou seja, né, mesmo que venha críticas e algumas coisas, ela vai se manter em pé porque ela é coerente. Será que é isso? Porque luz é isso. Você recebe uma linha de pensamento, de raciocínio, onde ela é coerente a ponto de se manter sólida e firme. Vamos ver, então, esse conselho que esse irmão deu para ela. Vamos ver se ele realmente se sustenta, né? Vamos lá. Assim, irmã Rosângela, por que será que esse servo de Deus, se ele falou que Deus mostrou para ele a respeito do novo evangelho, por que então ele largou da igreja e não pregou esse novo evangelho para a Irmandade?
Vocês estão percebendo que eles estudam a Bíblia, conhecem o verdadeiro evangelho e saem da igreja? Resposta simples, né? Simples. Primeiro lugar, o evangelho está na sua mão, está na Bíblia. E a tua igreja, Rosângela, ela editou um tópico dizendo que não era para estudar. Nós temos aqui diversos cooperadores, tá? Cooperadores que já estiveram, até alguns no meu canal, que começaram a pregar o evangelho, os seus anciões mandaram eles parar. Mas vocês acreditam que ainda que tudo esteja indo pro brejo, vocês estão dentro de um carro desgovernado, descendo uma ribanceira, onde o final é um muro, mas você acha que as pessoas têm que continuar lá dentro. Agora me responda você, por que que eles têm que ficar aí dentro? Me responda por quê. Se você falar para mim que porque a CCB é a graça, eu até vou entender. Vou assim, bom, não pode sair então. Se sair, vai se comprometer, não vai salvar. Então ela vai ter que ficar. Sabe por que que vocês estão falando isso? Sabe por que que vocês tiram esse tipo de raciocínio? Vocês não estão preocupados com as pessoas que saíram. Vocês estão preocupados com a imagem da Santa CCB. A imagem, e isso é um reflexo de uma idolatria. A idolatria, assim, não importa as pessoas. O meu coração está nesse ídolo e eu vou defendê-lo, ainda que eu tenha que atropelar as pessoas. Entendeu? Porque é óbvio que as pessoas, conhecendo o evangelho, ela olha aqui, ó. Ela começa a ler aqui o evangelho e ela vê que a CCB é totalmente torta. Totalmente fora. Totalmente fora. Vai ficar aí fazendo o quê? Outra coisa, a pessoa não escolhe, fala, não, sabe de uma coisa? Eu acho que eu prefiro sair. Não, eu falo isso porque aconteceu comigo e tem diversos testemunhos aqui. Agora mesmo, esses cooperadores que você citou, né, que aconteceu com eles também, o que eu vou falar agora, nós não aguentamos mais ficar aí dentro ouvindo tanta heresia. Você não percebe as heresias porque vocês não têm conhecimento bíblico. Vocês estão aí achando que está tudo às mil maravilhas. Entendeu? Que é o que nós já vamos chegar nisso. Entendeu? Então, o argumento desse irmão que você falou, que trouxe uma luz, isso não é luz coisa nenhuma, querida. É um raciocínio que alguém fez que está preocupado com a denominação. Apenas isso. Entendeu? Não está preocupado com o evangelho. O cristão genuíno, ele foca no evangelho. Ele não foca em nós. Ele não foca em mim. O meu prazer, a minha vontade. O que é totalmente ao contrário do que vocês fazem. Quando eu falo aqui que as heresias, ela gera sentimentos e práticas contrárias ao que Jesus ensina, esse é mais um deles. O cristão genuíno, ele foca no evangelho. Ainda que eu padeça, o evangelho tem que ele tem que ser entregue na sua íntegra. Vocês, ao contrário. Se eu estiver bem, feliz e abençoado, aqui é o lugar. Não importa se o evangelho vem torto, vem quadrado, vem faltando pedaço. Se eu estou bem, estou feliz, se eu estou com a minha família, aqui é o lugar. Você percebeu? Vocês têm pensamentos e sentimentos totalmente o contrário do que o verdadeiro evangelho gera em nós. Jesus Cristo morreu pela verdade e a mensagem do Pai. Ou seja, ele não teve cuidado com a própria vida, mas ele teve sim o cuidado de transmitir a mensagem real e verdadeira. E assim foi com Estevão, ainda que ele estava à beira de ser apedrejado e morrer, ele não omitiu a verdade. Ou seja, nenhum deles, Estevão, Pedro, Paulo, nenhum deles estiveram preocupados com a sua alegria. Se você está alegre, irmão, se você está feliz, irmão, nenhum deles estiveram preocupados com isso. Outra coisa, a CCB foca no bem-estar das pessoas. Isso é teologia da prosperidade. E isso não está em lugar nenhum no Novo Testamento. Vamos ouvir o restante aqui. Flores, eu vou ser bem sincera com vocês. Se a congregação cristã no Brasil não prega o verdadeiro evangelho, e a gente é o que é, eu particularmente, eu me sinto... Olha aqui, gente, agora, olha o que ela vai usar para justificar que
que a congregação prega sim o verdadeiro evangelho. Olha o que ela vai usar. Preste bem atenção, tá? Ela fala, se a congregação não prega o verdadeiro evangelho, porque eu sim, eu creio que prega. Aí ela vai falar por que ela acha que a congregação prega o verdadeiro evangelho. Fica observando como pensa a cabeça de um CCBano que não tem a mínima noção do que é a graça de Deus e do que é a obra de Deus. Ou seja, pessoas que estão totalmente fora do caminho. Ouça, olha aí. Mulher realizada, eu tenho um casamento consolidado pela palavra. Que lindo. Porque brigam aqui. Imagina que depois que você conhece o verdadeiro evangelho, para que buscar a palavra? Isso é o que os irmãos inventam na igreja. Não precisa buscar palavra para nada. Flores. Eu, se não tivesse feito da forma que fui ensinada, eu acho que meu casamento teria acabado. Eu acho que eu não teria a minha casa, né, que foi tudo pela palavra. Os meus filhos que eu tenho, todos estudados, pessoas maravilhosas, sabe? Nenhum batizado ainda. Tem uma pessoa aí que fala, mas ela fala... Gente do céu, isso aqui não é só a cabeça dela. Agora, vocês lembram daquela parte do Marsola dizendo, se você está aqui conosco e a sua vida vai para frente, se você tem casas, carros, filhos formados, você vê que ela falou, eu tenho filhos formados, né? Eu tenho um casamento, tal. Aí o Marsola fala igualzinho que ela está falando agora, é porque você tem Cristo. Então me explica, Flores. Me explica. Se você visse o teu filho pendurado no madeiro de cruz, o que você ia falar? Mas não pode ser o enviado de Deus, esse camarada. Esse camarada, a vida dele foi uma desgraça. Esse camarada a vida dele foi uma miséria. Não conseguiu sair da idade de um moço, né? De 33 anos, para eles lá era um moço nessa idade, né? O camarada foi morto, ele recebeu uma sentença de morte que era considerada só para gente perigosa. Gente que fosse morto em um madeiro de cruz era considerado um maldito para o povo. E os demais apóstolos, Paulo passou fome, Paulo foi apedrejado, né? Paulo foi apedrejado a ponto dele, ele só saiu de lá que ele teve que se fingir de morto. Imagina as bugaiadas de pedrada que ele não tinha tomado. Vocês não têm ideia do absurdo, Rosângela, do que você está falando. A sua fala, ela declara o quão ignorante você é e a congregação é no conhecimento da palavra de Deus. Quando eu falo aqui que vocês estão sendo enganados, eu não falo isso para atacar vocês. Eu não fiz um canal para atacar vocês. É a verdade que eu estou falando é quem machuca vocês. Por quê? Porque a verdade quer entrar em você e ela bate de frente na mentira que está dentro de você. E quando a verdade bate na mentira que está dentro de você, é que ela causa essa dor em você. Mas a culpa não é minha. E a culpa não é da palavra. A culpa é de quem colocou o engano em você. Você está entendendo? A culpa está nas pessoas que inventaram esse evangelho falso e mentiroso da CCB. Entendeu? Tem várias passagens bíblicas que dizem que a gente, no caso, aliás, no Novo Testamento não tem nenhuma passagem bíblica dizendo que Jesus vai abençoar os discípulos, de que eles vão ter a vida próspera, de que eles vão ter um casamento feliz, de que os filhos vão se formar, de que 10 mil vai cair de um lado, 1.000 vai você, não vai... Isso é tudo mentira. A congregação acostumou vocês a praticar, né, a consulta ao vidente, ou seja, vocês têm que ir lá consultar o vidente para que vocês tenham coisas prósperas, para que a vida de vocês seja próspera, tá? Como eu falei no começo, a prática que você está citando agora, se eu não tivesse buscado a palavra, você simplesmente chutou o primeiro ponto de doutrina pro lixo. Vocês não podem dizer sequer que vocês seguem os pontos de doutrina da igreja de vocês, que nem os anciãos da sua igreja seguem. Ou seja, aquilo ali é fictício.
Aqueles pontos de doutrina, o Inário tá ali, aqueles pontos de doutrina é fictício. Tá? Vamos lá. Você entendeu como vocês não têm ideia do que é o evangelho? E é por isso que vocês ficam irritados lá com a gente. Eu entendo. Por quê? Porque não sabe nada de evangelho. É por isso que fica irritado com a gente. Fica brava, porque não sabe nada de evangelho. Parece que eu estou falando coisa de outro mundo para você. Mas para quem lê e estuda a Bíblia, estando ouvindo o que eu estou falando, não tem como falar que eu estou errado ou que eu estou mentindo, porque essas palavras não são minhas. Está na Bíblia. Eu só estou ajudando a interpretar para você entender. Ou seja, eu estou lendo lá, dizendo como eu entendo. Vamos ouvir o restante. Segue aí. Tanto que Deus opera na vida dela. Procura ver a vida dos filhos, do esposo que é parado. O tempo não é meu. Por mim, eles estariam servindo a Deus nessa graça maravilhosa há muito tempo. Mas quem comanda o homem é Deus. É tudo no tempo dele. Promessas eu tenho na minha vida. Que o Senhor diz, não descerá à sepultura sem antes vir a obra que eu vou fazer. Olha o que ela ouve na CCB. Promessas tem. Aí você acha que ela vai citar um termo bíblico. Não, Jesus prometeu para mim que ele vai me levar para a glória. Você acha que ela vai... Não, ela fala, promessas tem. Deus me prometeu. Aí o camarada que está acompanhando o vídeo dela, um cristão de outra igreja, ele já está com a Bíblia na mão. Aí acha que ela vai citar uma passagem bíblica e fala, Deus prometeu para mim que eu não vou descer a sepultura antes de eu ver a obra acontecer. Aí o camarada fala, ué, mas de onde ela tirou isso? Adivinhamentos, querido. Desculpa falar. Isso é adivinhação da CCB. É adivinhação. Rosângela, não é que eu estou desejando isso. Ó. O que tem de irmã na igreja da congregação com essa mesma palavra que você está falando, ou seja, toda a preocupação de uma mãe é ver o filho dentro da igreja tocando instrumentinho, tal. Mas o que tem de senhoras que já foram embora sem ver isso cumprir, não está escrito. Por quê? Porque tudo isso é mentira e enganação. Deus não tem compromisso nenhum com a CCB ou com a igreja ou qualquer outra denominação nenhuma. A preocupação de Deus é que o evangelho seja propagado. Você vê que ela justifica, ela tenta justificar que a congregação é uma igreja que prega o evangelho contando bênçãos e maravilhas. Ela não sabe que na Bíblia está escrito que até o diabo fará prodígios, sinais, milagres e maravilhas. Isso é complicado. Jesus também prometeu que os discípulos fariam sinais, prodígios e maravilhas. Aí você fala, mas está empatado então, Josafá. Como que eu vou saber? Exatamente. Agora é que entra o fator que vai dizer para vocês quais desses sinais aqui, né, está sendo operado pelo Espírito Santo. Como assim? Porque o Espírito Santo e o Espírito contrário, eles vão poder fazer as mesmas coisas. Assim como Moisés jogou a vara no chão e ela se tornou em cobra, os feiticeiros de Faraó jogou uma vara no chão, ela também virou uma cobra. A diferença que eu vou falar agora desses dois é aqueles sinais e maravilhas que estiver sendo acompanhado com o evangelho, esse é o sinal enviado de Deus. Ou seja, se na sua igreja tiver sinais e maravilha, mas não tem evangelho, se Jesus Cristo não é propagado, se o reino de Deus não é anunciado, a chance de que esses sinais e maravilhas estejam sendo operados pelo adversário é muito grande. Eu estou usando um raciocínio lógico. O adversário jamais vai fazer sinais e maravilhas e falar de Jesus para você. Observa aqui no discurso dela que até agora ela não falou de Jesus em momento nenhum. E quando eles falam, geralmente é só um nome que escapa, assim, sem querer. Eles não falam, como é que eu posso dizer? Eles não falam definitivamente de Cristo. Eles não abordam, eles não falam do reino. Eles não falam que nós somos pecadores, de que nós... Para começar, eles nem se consideram pecadores, né? Mas vamos lá, segue aqui. Vamos ouvir o que ela tem para falar, porque ainda não está nem na metade do vídeo, gente.
Segura aí que acho que esse vídeo aqui vai ser longo. Segura aí, ouve aí. Tua parentela. E eu tenho paciência. Esse dom da paciência o Senhor tem me dado durante esses 43 anos de caminho. Por isso que eu não desisto. Então, Flores, se você que serve a Deus como eu, há 43 anos, você que iniciou esses dias, está dentro da congregação, a gente feliz, eu sou muito feliz, eu não posso negar que tudo que eu pedi para Deus, desde a minha mocidade, o Senhor tem me ajudado. Tudo. Olha aí, você já está entrando em contradição, porque você falou que você está esperando que os seus filhos vá para a igreja, ou então eu tenho que acreditar que você nunca pediu para Deus chamar eles. Aí você vai ser uma má mãe. Eu estou fazendo análise, mostrando a contradição do que você está falando, tá? Vocês, Rosângela, vocês vão na igreja buscar revelação. Como é que eles falam aí? Revelamentos, né? Ou seja, vai lá ouvir promessas que você já está há anos esperando cumprir, não cumpriu e não vai cumprir, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Vocês estão aí iludidos. E o pior, se você está numa igreja que não tem evangelho, que Jesus não é apresentado para você, se você não é exposta ao evangelho, não tem arrependimento, não tem conversão, logo não tem salvação. Olha o perigo que vocês estão passando. Ah, mas eu sou uma mulher boa. Eu não faço as coisas. Eu tenho amor no coração. Eu tenho amor, eu vou todos os dias na igreja. Nada disso é causa de salvação. Nada disso vai te ajudar a se salvar. Nada disso aí. A caridade não leva ninguém para o céu, que é coisa que a CCB mais ensina lá, é uma baita de uma mentira, né? Amor, ser sincera, boazinha, nada disso leva ao céu. O bandido na cruz, provavelmente porque ele era um bandido, não tinha caridade nenhuma, não era sincero, coisa nenhuma, mas ele creu em Jesus. Creu. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus também apontou para homens religiosos, que provavelmente eram muito mais crentes do que você. Porque eles eram do fio da cabeça até o dedinho do pé, de acordo com tudo que a lei mandava eles serem. Né? E Jesus olhou para eles e falou assim, e eu vou falar uma coisa para vocês. Está vendo ali aquele povo, aquelas prostitutas, aqueles bandidos, vão entrar no céu e vocês não vão. Jesus está falando isso porque ele está dizendo que quando eu anunciar o evangelho para eles, eles vão crer. Eu estou na frente de vocês e vocês não crêem. Espero que isso entre no seu coração. Vamos ouvir o restante. Porque o Senhor fala, em tudo dei glórias a Deus. Adversidades todos nós passamos, mas faz parte da vida espiritual. Porque a cada adversidade, você é um degrau a mais que você sobe na presença de Deus. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, Rosângela. Eu sei. Você ouviu isso muitas vezes na CCB. É a tal estou provado. Quanto mais provado eu estou, né? E eu vou passando por essas provações, eu vou subindo um degrau, até que eu vou chegar num dia num nível de santidade tão bom, tão perfeito, que Deus me leva, porque essa terra já não pode mais me segurar. Isso é mentira, Elisângela. Isso é mentira, enganaram você. Ninguém vai se santificar. Nós não somos salvos para ser, como é que fala? A gente não se santifica para ser salvo. Aí eu tenho que santificar ao ponto de eu ser salvo. Não existe, querida. Quem nos santifica é Cristo. É pela palavra de Cristo quem nos santifica. E nós somos salvos não é pela quantidade ou tamanho da nossa santidade. Volto a falar, nós somos salvos unicamente pela fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Vocês prestou atenção à pressão psicológica que você vive e você nem sabe? Às vezes, eu falo, porque eu já entrei em casas assim, né? A pressão psicológica é tão grande que os próprios filhos não querem nem chegar perto. Porque é muita pressão psicológica. O evangelho está muito distante. Se eu perguntar para você, quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém?
É capaz até de falar, nunca falei de Jesus. Mas se falar, quando foi que você falou da CCB para alguém? Você viu alguém e você foi falar lá, oh, vamos congregar, Deus vai falar com você, né? Lá na nossa igreja, os irmãos sentam de um lado. Vocês devem ter falado isso milhares de vezes. E de Jesus? Nenhuma vez. E aí você acha que vocês vão chegar naquele dia e Jesus vai falar, vinde benditos de meu Pai, porque vocês falaram da CCB. Vocês sempre disseram que os homens sentavam de um lado, mulheres do outro. Não vai, querida. Ele vai falar assim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Ou seja, nós não tivemos nenhuma ligação. Você não fez nada pelo reino. Você não esteve comigo. Você não seguiu as minhas orientações. Vamos ouvir o restante. Então, Flores, eu conversando com esse servo de Deus hoje, eu mandei mensagem no WhatsApp para ele, e ele falou uma coisa tão séria. Ele falou, irmã Rosângela, porque eu indaguei, eu falei, misericórdia, que evangelho certo é esse que estão descobrindo e deixando o caminho? Exatamente, irmã Elisângela. É difícil. Você está falando isso com indignação, dizendo não acreditar nisso. Mas, infelizmente, irmã, você falou isso, mas de um jeito jocoso, falando não deve ser isso, mas isso que você acha que não é a verdade. Vocês estão dentro de uma denominação e acham que estão no evangelho e não estão, irmã. Irmã Rosângela, presta atenção. As pessoas, os religiosos, os fanáticos, todos eles em qualquer denominação, eles não passa na mente deles que eles estão errados. Não passa, você deveria parar para pensar, puxa vida, é mesmo, será que eu não fui vítima de um sistema religioso? Será que eu também não sou uma fanática? Porque se você for entrar na Deus e Amor, na Jeová, em diversas dessas, eles têm certeza absoluta que está na obra revelada de Deus. Ninguém tem um mínimo de sombra de dúvida. Assim como vocês da CCB. Irmã, presta atenção, irmã. É a Bíblia. As pessoas estão lendo Bíblia, estão saindo, irmã. Você não pode dizer que a Bíblia está errada. Você não pode dizer, vocês deveriam parar para pensar. Falei, peraí, gente, é demais. Porque é a Bíblia. Detalhe, para pensar. Você está tentando dizer que ele falou alguma coisa lógica lá para você. E lógica não tem nada, que eu já mostrei para você que esse tal, como é que fala? Essa tal luz que ele trouxe, na verdade, é um breu, não é luz. Mas para pensar, o Josafá, eu vou falar de mim, tá? De mim aqui, ó, do meu trabalho que eu tô fazendo aqui. O Josafá tá há 14 anos lá. Rapaz, não pode ser normal. Até agora não chegou um CCBano lá para falar que o que ele tá apontando tá errado. Por que será? Não deve ter alguma coisa errada com a gente? Porque não passa no crivo. A gente lá, ele bota os links lá nas lives dele, tem 500 pessoas, 600 pessoas na live. Não é possível que ali, será que não tem um ancião, um cooperador que vai entrar lá, um irmão que vai entrar? Não tem. Inclusive os canais aí dos Arca lá, que eu cheguei a mandar link lá, entra aqui, eles rapam fora, eles correm. Sabe por quê? Porque no fundo, eles sabem que estão errados. Eles sabem que não tem franqueza no que vai falar. Irmã, infelizmente, para tristeza sua, do amor que você tem na denominação, o que você está falando agora é a pura verdade. Realmente, agora, essas pessoas estão encontrando o evangelho. E você não tem noção da alegria que tem. A esperança enche. A chance de Deus operar na vida dos seus filhos aumenta demais, que o verdadeiro evangelho, sim, é poderoso para transformar as pessoas. Você não tem ideia, irmã, do que você está deixando passar. Hoje, nesse vídeo, você se vangloria dizendo 43 anos. Se Deus achar graça, se Deus quiser, porque depende dele. Se ele achar graça em abrir os teus olhos, essa jactância que você
né, apresenta dizendo os 43 anos vai ser 43 anos que você vai falar de decepção. Fala, meu Deus do céu, foi 43 anos nessa decepção. Não acredito. Eu falo isso de mim mesmo. Eu tô super feliz. Irmã, cada dia mais a gente aprende mais com o evangelho. A gente aprende, a gente fica mais feliz. Não tem palavra que explica. Né? Não tem palavra. A segurança que o evangelho gera. Eu não tenho um pingo de dúvida de que se eu caio agora morto, eu estou na glória com Cristo. Não porque eu estou confiando em mim, nem nas minhas obras. Lógico que não. Porque eu sei em quem eu criei. Ao contrário de vocês, que não sabe, né? Porque depende das obras. Eu não sei, irmão, naquele dia a gente vai passar por um juízo. Ô, Teresia! Quem passar por juízo está condenado. Aquele juízo lá é de condenação. A Bíblia fala que nós já estamos sendo julgados hoje. E os que creem em Jesus não passa em juízo. Foi ele que falou. Vamos ver aqui. Segue aí. Dentro da congregação, e muitos dizem, imagina, eu saí da congregação e eu acredito em Jesus Cristo, estou bem melhor, estou feliz, estou realizado, algo que quando eu estava dentro da congregação não acontecia. Gente, eu não consigo entender. Eu não consigo me ver fora da congregação. Ah, mas você defende a placa. Não. O meu chamado foi dentro da congregação. Como o seu chamado foi dentro da Assembleia. Olha aí, ó, olha só, ela diz, é porque você defende a conversão? Ela fala, não, mas ela não consegue dar outro motivo. Ela só fala da conversão. Quando ela foi falar dos críticos agora, ela acabou de falar, porque eles saem, eles dizem que estão felizes, eles dizem que estão com Cristo. Ela só falou com Cristo quando ela se colocou no nosso lugar. Porque quando ela vai falar dela mesmo e tentando explicar por que ela está lá, aí Cristo some do discurso dela. O meu chamado é CCB. Olha só o tipo de justificativa. O meu chamado. Em que lugar da Bíblia está escrito isso mesmo, Rosângela? Qual que é o livro? Pode ser o tal do Enganos Verbios, é esse ou não? Né? Ou segundo os anciões? Não. O meu chamado, ou seja, ela apelou agora para um discurso de outras denominações, porque isso não é nem falado na CCB, o meu chamado. Né? Não tem chamado nenhum, querida. Você simplesmente escolheu, falou assim, eu não me vejo fora da CCB, isso é amor pela CCB. Paixão, porque no fundo, o que você tem lá é uma fé na CCB. A mesma devoção que você tem pela denominação, eu tenho por Cristo. A mesma devoção. Isso simboliza que o meu amor está depositado em Jesus. O seu amor, o seu coração está depositado na CCB. E isso, irmã, se Deus não operar no seu coração, isso vai ser usado contra você no juízo. Vamos ver. Como o seu chamado foi dentro da Deus é Amor, da Adventista, cada qual tem um chamado. Deus me chamou na congregação que está no Brasil e desde muito tempo, porque eu batizei-me com 17 anos. Só que minha mãe já era batizada de muito tempo, a senhora recolheu com... Olha aí, ela está acabando de dizer que ela batizou lá por tradição, praticamente. Uma pergunta aqui para você, Rosane. Quando você batizou com 17 anos, você creu no Evangelho? Você entendeu o Evangelho? Ou você se batizou por, primeiro, tradição? Quando você está citando sua mãe, você está apontando para uma tradição. Ou seja, eu me batizei porque minha mãe era de lá. É o mesmo argumento que o católico usa. Não, a nossa família está aqui há muitos anos, está aqui. É a mesma coisa. Primeiro, você aponta para a tradição. E em segundo, é óbvio que o que operou no seu coração, lá na CCB, no dia do batismo, foi pressão psicológica e muita, como é que fala? Muita profetada.
E aí você acredita naquelas profetadas e batiza. Como é que o seu batismo, Rosângela, pode ser aceito por Deus se você sequer ouviu o nome de Jesus nesse batismo? Se você sequer ouviu o pregador explicando o porquê da salvação, o porquê que só Jesus salva. Eu vou falar uma frase aqui que você nunca ouviu na CCB, nunca. E é uma das frases principais para a gente entender por que Cristo salva. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa frase você nunca ouviu lá dentro. Porque lá prega salvação por obras. Lá fala que o batismo é quem tira o seu pecado, heresia, né? E lá também diz que você precisa estar dentro da CCB para ser salvo. Agora vocês estão parando de falar isso porque não tem condição mais para defender essa tamanha dessa lambança, né? Vamos ouvir o restante aqui. Segue aí. 34 para 35 anos. E a obra se estendeu. Minha irmã é batizada da minha casa, eu tenho um irmão pastor da Assembleia de Deus, eu tenho a minha irmã missionária da Assembleia de Deus. Cada qual Deus fez um chamado. E super felizes, eu os respeito assim, sabe? Já congreguei com ele na igreja dele. Então é algo assim que eu... Você sabe que você não pode congregar com eles, Rosângela. Você sabe que não pode, você deveria... Você levantou para pedir perdão na congregação, para tomar Santa Ceia? Você pediu perdão, Rosângela? Me perdoa, mas você está falando. É você que está abrindo o jogo aí. Eu estou aqui te ouvindo e eu posso, né, argumentar. Porque lá no dia da Santa Ceia eles falam, irmão, aquele que congregou fora, que teve em outros aprisco e tal, né? Se você congregou fora, irmão, esse é o momento de você levantar para se reconciliar. Você se reconciliou, Rosângela, porque se você não se reconciliou, se você não pediu perdão, você está fora da doutrina da CCB, que é a santa de Deus. Isso é ensinamento revelado de Deus, querida. Então você está desobedecendo Deus. Quando você não obedece os conselhos que os anciãos dão para você, é porque você está desobedecendo Deus. Ou será que você não acredita que esses ensinamentos é revelado? Se você falar para mim, eu não acredito que é revelado, não é, joga isso pro canto, esquece e vamos tocar aqui. Tá? Agora, se você diz para mim que é Deus quem revela, é Deus quem guia vocês, que guia coisa nenhuma, né? Vocês seguem homens, vocês não sabem nada de Bíblia e segue e guarda tudo que os homens ensinam. Aí vem falar para nós que não segue os homens. É brincadeira, né? É brincadeira isso daí. Tá? Mas se você diz para mim que você crê que é tudo revelado por Deus, então você está em desobediência a Deus. Vocês desobedeceram. Se você tomou a Santa Ceia e não pediu perdão, se até hoje você não pediu perdão por ter ido congregar numa outra igreja que não seja a CCB, você está em pecado. Aliás, falta, né? Lá ninguém peca lá. Lá, o único pecado lá na sua igreja, Rosângela, é só o sexual. Lá a pessoa pode mentir, enganar, roubar, defraudar, enganar, fazer tudo que não presta. É tudo falta e fraqueza. Pecado é só se for sexual. Né? Você sabe disso, né, Rosângela? Senhor, perdoa nossas faltas e fraquezas. Outra coisa que eu nunca ouvi na CCB, na oração, alguém pedir perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos todos pecadores na sua presença. Você está tendo a noção agora o quanto vocês estão afastados do evangelho? Vamos ouvir. Segue aí. Fico abismada. Flores, se nós estamos servindo a Deus dentro da congregação que está no Brasil, que eu particularmente, quando eu entro na igreja, eu não saio da forma que eu entrei. Eu saio diferente. Eu posso entrar triste, provada, por terra, através da palavra, através dos conselhos, a leitura da Bíblia. Porque dizem que os irmãos leem somente aquelas palavras, é mentira. Não, você não pode falar que é mentira, querida. Então você está falando que aqui tem 400, 500 pessoas mentindo. Eu sou criado aí dentro, Rosângela.
Eu sou criado aí dentro, você sabe. Se nós abrir a Bíblia agora, na CCB lá, se nós for junto lá para congregar, o irmão falar, vamos, Deus mostrou a palavra em Josué, eu posso levantar e falar, eu sei que é capítulo 1º. É capítulo 1º. Samuel, vamos ler Samuel. Ou vai ser Cântico de Ana ou Davi derrotando Golias. Se falar para mim, vamos em Romanos, capítulo, eu já sei, versículo 31, o Cântico de Vitória. Falou que Apocalipse, eu já sei, é a chave de Davi. Só lê as mesmas coisas, Rosângela. E você vem falar aqui para mim, o que é mesmo que você falou agora aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para nós entender melhor. Eu acabei esquecendo aqui. Eita, nós acabei voltando muito, perdendo aqui. Vamos lá. Por terra, através da palavra. Porque a gente não sai do mesmo jeito que a gente... Isso é tudo conversa furada, Rosângela. Como que você me explica que você não sai do jeito que você entrou? Como? Você vai falar assim para mim. Que eu acho que você vai falar agora aí. Eu saio contente, irmão. Eu saio feliz. Deus visita a minha alma. Não visita, Rosângela. Eu vou explicar para você. O que vocês saem de lá, feliz e contente, porque o pregador que só prega coisa boa para vocês, né? Ele vai acabar pregando coisas que vai te favorecer, te alegrar. E aí você sai feliz, você vai embora para casa alegre, porque até mentira alegra as pessoas. Até a mentira alegra você. Então vocês estão sendo guiados por emoções, por sentimentalismo. Mas lá na Bíblia, Jeremias, capítulo 17, eu não me lembro o verso, lá está falando que não tem nada mais enganoso do que o coração do homem. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que aquele que se deixa guiar por emoções, você está sendo guiado pelo engano. O diabo, eu não sei se você sabe, ele atua exatamente nas emoções. Porque o homem, quando se entrega pelas emoções, é onde ele faz as maiores lambanças. Estou falando fora da religião. Tá? A Bíblia e a palavra de Deus, ela é totalmente racional, irmã. Racional, não é emocional. E na CCB, vocês estão acostumados, né, a fazer tudo no sentimento, na guia. Se você sentiu alegria no seu coração, irmão, se você sentiu alegria no seu coração, é de Deus. Você sabia que até pecado alegra o coração? Porque o pecado faz parte dos desejos humanos da terra. Ele alegra o coração. Se eu falar isso aqui agora, eu tenho um filho aqui, supondo, ele está aqui e ele quer uma bicicleta elétrica, que é cara, né? Ele vai me pedir, eu não tenho dinheiro. Se eu mentir para ele e falar assim, eu não tenho dinheiro, e se eu falar para ele, semana que vem eu vou te dar a melhor bicicleta elétrica. Fique em paz, meu filho. Eu vou cumprir o desejo do seu coração. Semana que vem eu te dou uma bicicleta elétrica. Você acha que ele vai sair daqui de perto de mim feliz ou triste? Você acha que ele vai chorar? Meu pai prometeu, falou que vai dar, então eu tô chorando. Fala para mim, Rosana. Ou você acha que ele vai sair daqui feliz da vida, correndo aí no primeiro coleguinha que ele encontrar, ele vai dizer pro coleguinha, meu pai vai me dar uma bicicleta elétrica. E eu menti para ele. Eu menti. Eu não vou dar coisa nenhuma, porque eu não tenho dinheiro. Não porque eu não quero, eu não tenho dinheiro. Você tá entendendo, Rosana? Vocês vão embora para casa contente, massageado por mentira. Por mentira, você sabe, você está esperando Deus, que não é Deus. Deus não opera na mentira. Lá na sua igreja o evangelho é falso, por isso que não tem a operação de Deus, né? Ou seja, operação para a conversão e para o progresso do reino de Deus. Não tem. E você está lá esperando chamar seus filhos. Há quantos anos você já está esperando? Entendeu? Há quantos anos? Agora você vai esperar ficar no leito de morte e ver que nada aconteceu para depois você falar, puxa vida, é mesmo, né? Eu acho que agora então eu vou me converter. Não é assim não, querida. Você tem que buscar misericórdia. A primeira coisa, você tem que reconhecer que você é uma pobre de uma pecadora e que precisa da misericórdia de Deus. É a primeira coisa. E abandonar esse misticismo. Vamos ver, segue aqui. Através dos conselhos, a leitura da Bíblia. Porque dizem que os irmãos leem somente aquelas palavras, é mentira. Eu creio na revelação da palavra.
E quando o Senhor manda, é lido, é exortado pelo Espírito Santo e a igreja recebe. Primeira coisa, é lido, tem que ler mesmo, é obrigatório. Como é que ele vai pregar sem ler, Rosângela? Fala para mim, não tem como. Isso aí ninguém discute, ele é lido. Exortado, o que você chama de exortado? O camarada lê, acabou de ler, ele começa a dizer que Deus vai te dar coisas, que Deus vai virar cativeiro e que ele vai entrar na sua vida. Isso aí você acha que é exortação? Isso não é exortação. Né? E aí você diz, não, aí Deus vai lá e cumpre a palavra. Cumprir o quê? Você vai ser feliz com o quê? Com a mentira. A mentira alegra. E muitas das vezes a verdade entristece. A verdade entristece a gente. O evangelho, ele é um trator. O evangelho não vai te agradar. O evangelho não vai entrar na sua vida para consertar os seus problemas. O evangelho não vai trazer alegria, ele não vai trazer solução para os seus problemas. O evangelho vai chegar detonando tudo e colocando a verdade no lugar. E ponto final. E ele te diz, se crê em mim, eu te darei a vida eterna. Se você acha que, olhando para a sua vida, dizendo que você está feliz, que você tem um bom esposo, meu esposo me ama, os meus filhos são formados, eu tenho um carro do ano, uma casa bonita, então eu estou no evangelho. Aí como é que você vai explicar às pessoas que não têm essas bênçãos todas que você tem? E a irmã, coitada, que não tem o marido largou, abandonou ou bate nela. E a outra irmã que não tem filho formado coisa nenhuma. E a outra que, né, o filho foi até embora, se perdeu aí no mundão. Como que fica o evangelho dessas pessoas? Você viu que o evangelho de vocês é desconexo da realidade. Por quê? Porque é totalmente enganoso. É mentiroso. Vamos ouvir.